pessoal, chegando aí para mais um vídeo, vamos gravar mais um vídeo ao natural. Minha filha tá assistindo o vídeo aqui no YouTube, então se vazar áudio aí de outras vozinhas ou ela mesmo gritando, falando alguma coisa, não tem problema porque a gente grava ao natural, sem cortes, com erros, espirrando, tossindo, falando bobagem. A gente grava e vai gravando e vai gravando e vai gravando, tá legal? Hoje eu vou falar com vocês sobre direita e esquerda. A gente estava falando de política, a gente falou sobre alguns regimes ou sistemas sociais, né? Sistemas sociais, políticos, econômicos. A gente pegou e falou de anarquismo, a gente falou de comunismo, a gente falou de socialismo, a gente falou de capitalismo, a gente falou de liberalismo, né? E hoje vamos falar de direita e de esquerda, uma temática que está bombando no Brasil atual, né? Na verdade, eu acho que desde o período aí da nossa presidenta Dilma Rousseff, lembrando que ela gostava de ser citada como presidenta, então vamos respeitar, é uma posição dela e a gente deve respeitar, tá legal? Desde o momento da nossa presidenta Dilma Rousseff, na época da queda do governo dela, quando ela sofreu o impeachment, eu acho que esse direita e esquerda ganhou um realce muito grande e atualmente no governo do Jair Bolsonaro a gente também está tendo essa discussão e esse posicionamento muito grande, essa divisão social muito forte, né, de direita e de esquerda. Mas aí fica, o que é a direita, o que é a esquerda, onde que eu me encaixo, para onde eu vou? Ai, gente... Pra que a gente tem que se encaixar? Eu sempre me pergunto, pra que você tem que ficar de um lado ou de outro? Você não pode ver o que tem de bom de um e do outro. Ah, eu acho isso tão melhor. Vê o que tem de bom aqui, pega o que tem de bom aqui. Vê o que tem de bom aqui, pega o que tem de bom aqui. E vamos fazer uma coisa só, uma coisa boa. Mas não é assim que a nossa sociedade vive, né? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de história? Um pouquinho de história. Você com certeza já teve aula aí com meu brother. Não vou citar nome, que vai que eu uso essa aula em alguma outra escola. Meu brother, professor de história, caso não seja eu, tá? Que pegou e já falou com vocês sobre a Revolução Francesa, jacobinos, girondinos e por aí vai, né? Ah, direita e esquerda vem aí, cara. Na época da Assembleia Nacional, você tinha lá de um lado jacobinos, do outro lado girondinos, e no meio você tinha a planície, e aí você tem a direita, a esquerda e o centro. Cara, a direita, dentro da história da nossa sociedade, sempre esteve voltada a um lado mais comercial, a um lado, vamos dizer assim, de comércio, de economia, de dinheiro e por aí vai. Então a direita está mais ligada com isso, normalmente mais ligada com isso, nem só, tá? Mas normalmente mais ligada com isso. Já a esquerda tem um olhar, vamos dizer, mais social. Quando você pega e faz uma análise profunda sobre a esquerda, vamos dizer assim, algo que marque mais a esquerda, a gente tem um olhar muito mais social, de divisão de riquezas. Essa já inicia uma diferença de uma para outra. As extremas são completamente diferentes, tá? E as duas extremas são extremamente negativas, tá legal? A extrema direita formou o quê? O que a gente chama de fascismo e o nazismo. O fascismo de Mussolini e o nazismo do Hitler, tá legal? São dois partidos de extrema direita. A extrema esquerda formou o comunismo. Lembrando que não é o comunismo do Karl Marx, tá? É o comunismo que eles inventaram e colocaram em prática, tá? Que é um comunismo ditatorial, assim como foi ditatorial a extrema-direita, o comunismo da extrema-esquerda também foi ditatorial, é o comunismo lá de Stalin, de Lenin, tá legal? Também muito negativo. Fechado? Desse lado de cá, a ideia era o quê? Era a gente dar para o governo, trabalhar para o governo, isso eu estou falando da extrema esquerda, trabalhar para o governo, dar tudo ao governo, não existir a propriedade privada para que esse governo redistribua as riquezas de maneira justa e igualitária. Do outro lado, a gente tinha um nacionalismo extremista baseado num corporativismo, significa que todos eram importantes para a sociedade, mas com um líder máximo que buscava o quê? Fazer uma expansão territorial e um domínio econômico, político, social, né, muito grande. No caso do nazismo, a gente tem que sempre citar a questão do arianismo e a questão da perseguição aos judeus. Mas não vamos entrar nesse campo da história, vamos ficar só na política, tá legal? Nos dias de hoje, quando a gente fala de direita, a gente está falando do quê? A gente está falando de pessoas que pensam de maneira, vamos dizer, mais econômica,
tá legal? Que busca um Estado menor, tem tudo a ver com Adam Smith, né? Aquela questão do Estado e da estrutura do Estado menor, tá legal? A ideia do liberalismo, do neoliberalismo, que são ideias econômicas, onde a ideia é que o Estado não intervinha sobre a sociedade ou não venha intervir sobre a economia, que a economia se autocontrole, que ela viva com uma liberdade, e dessa liberdade ela possa gerar concorrência, o que vai gerar benefícios a quem? A própria população. Se o Estado é pequeno, a gente não vai precisar pagar imposto para esse Estado, ou o imposto que a gente vai pagar vai ser menor, e o dinheiro que a gente daria para esse Estado, já que ele é menor, vai para quem? Vai para o nosso próprio bolso. Se a gente tem uma economia de livre mercado, a gente tem concorrência. Concorrência vai fazer o quê? Com que o preço seja menor e a qualidade do produto seja maior. Então, teoricamente, baseado muito nessa ideia de privatizações, diminuição do Estado, busca por uma economia mais livre, né? A gente tem a formação dessa direita. Basicamente seria isso. Na esquerda, se tem muita crítica sobre esse capitalismo, que o capitalismo, na verdade, ao invés de gerar uma igualdade social, que era um dos desejos lá do Adam Smith, ele gerou, na verdade, uma desigualdade social, que você tem muitos com pouco e, bom, quando você tem poucos com muito e muitos com pouco, né? Então você tem poucas pessoas com muita riqueza e muitos com pouquíssima riqueza, numa pobreza ou até numa miséria extrema. Então esse lado, vamos dizer, político, ele é voltado a fazer o quê? A um trabalho social que busque gerar uma diminuição das desigualdades sociais. Tá legal? Então, basicamente, as divisões sociais políticas se dão nesses dois campos. Tá bom? Nos dias de hoje, a gente tem tido uma sociedade muito fla-flu, onde você tem que estar encaixado dentro de um grupo ou dentro de outro e por aí vai. E, cara, óbvio, a gente ainda tem as extremas, a extrema direita e a extrema esquerda. Sobre as extremas, eu já falo logo. Nada que é extremo na sua vida vai ser positivo. Então, não busque o extremismo. Busque sempre o quê? Busque sempre ter um posicionamento, é importante isso, mas busque ter um olhar sobre o outro. É importante a gente ver e ouvir aquele que pensa diferente da gente, para que a gente possa aprender e para que a gente possa também pensar ou tentar pensar ou entender como aquela pessoa pensa. Então tenha liberdade política para você poder escolher o seu lado. Você já pensou qual é o seu lado? Você faz parte da direita? Você faz parte da esquerda? Você pensa mais na questão econômica, na questão do trabalho, na questão do compra e venda de produtos? Ou você pensa mais num lado social? Você acha que uma redistribuição de renda seria importante? Na história, galera, esses dois lados existem e sempre existiram. Você pega os irmãos Graco na Roma Antiga, você já pode encaixar eles na esquerda, porque eles queriam fazer reforma agrária, uma coisa que o Movimento Sem Terra tenta fazer até os dias de hoje, tá legal? No caso aqui no Brasil, tá? Se você pega o Adam Smith, se você pega, por exemplo, todos aqueles liberais econômicos, principalmente dos Estados Unidos, você vai pegar e você vai ver o quê? Você vai ver a direita. Então os dois regimes, a gente pode dizer, sempre existiram na vida, nessa vida que a gente tem do capitalismo. Tá legal? Sempre existiram na história, mesmo quando a gente não vivia regimes capitalistas. Tá bom? Então, é isso. Basicamente é isso. Encontre o seu lado ou não encontre. Pega o melhor daqui, o melhor daqui e junta no que você quer ser. Tá legal? Um beijo, um abraço, até mais, tchau. Vamos continuar, porque não é só direita e esquerda, tem mais coisa, né, cara? Lá no livro ele fala também de política, e aí ele vem trazendo para vocês alguns regimes políticos, né? Ele traz para vocês o regime da ditadura e o regime da democracia. A gente vive no Brasil hoje uma democracia, mas já vivemos períodos no Brasil que foram períodos ditatoriais, tá legal? E aí vai, qual é a diferença de uma ditadura para uma democracia? Para mim, a maior diferença é a possibilidade de expressão. Tá legal? Dentro de uma ditadura, você tem uma coisa chamada censura. E a impossibilidade de você demonstrar ou representar aquilo que é do seu desejo. Tá legal? Então, se você é contrário ao governo ou se você discorda com uma posição dele, você não tem como expressar. A própria questão do movimento de rua, de manifestação, é uma coisa que você não pode fazer, porque as ditaduras perseguem, normalmente matam ou caçam, perseguem todos aqueles que são contrários à sua postura, à sua opinião. Tudo aquilo que é contrário àquilo que ela deseja é perseguido.
Inclusive, dentro de ditaduras, normalmente você não tem pluripartidarismo. Você tem apenas um partido no poder. Por quê? Porque você não pode ter a existência do contrário. O contrário, ele é sempre o quê? Ele é sempre escanteado. Ou quando ele existe, porque algumas ditaduras permitiram a existência desse contrário, esse contrário ele é silenciado ou ele é enfraquecido a tal ponto onde ele não possa gerar qualquer transformação. Tá legal? Brasil, a gente já viveu duas ditaduras. A gente viveu a ditadura do Estado Novo, do governo de Getúlio Vargas. Tá legal? Lembra? Getúlio Vargas, era Vargas é governo provisório, de 30 a 34. Depois você tem o governo constitucional, de 30 a 35, na verdade. De 35 a 40, o governo constitucional. E de 39... De 30 a 34, 34 a 39, de 39 a 45, você tem ali o Estado Novo, que foi um período ditatorial, e depois você vai ter ainda a questão da ditadura militar, que começa em 1964, né? E que só vai terminar quando a gente tiver a eleição ali do Tancredo Neves, que acabou falecendo, e quem sobe ao poder é o Sarney. Mas a primeira eleição direta mesmo, com o povo votando para escolher seu representante, vai ocorrer apenas com a eleição do Collor para presidente. Ai, meu Deus do céu. Como a gente já errou em votações e eleições, tá legal? Mas é isso, ditadura você não tem possibilidade de expressão, principalmente de expressões contrárias. Normalmente na ditadura você faz um culto ou um símbolo ao líder, aquele que é o, vamos dizer, o grande regente, ou aquele que é o grande, vamos dizer assim, é aquele que lidera a sociedade, né? A gente viu isso no fascismo e no nazismo. Na Alemanha, Hitler era o Führer, né? E na Alemanha, Mussolini era o Dutch, aquele que navegava, o timoneiro, aquele que levava a sociedade. Se tem um uso muito grande da violência do Estado, para principalmente com aqueles que são contrários a ele. A questão da perseguição, tá legal? E a questão do totalitarismo, né, que é o Estado controlando todas as instâncias da sociedade. Nos regimes democráticos, a democracia está longe de ser perfeita, tá legal, gente? Longe de ser perfeita. Mas dentro dos regimes políticos que nós conhecemos até os dias de hoje, é sem dúvida o melhor. Não vou falar que ela não tem erros, é óbvio que ela é repleta de falhas. Porém, existe a possibilidade de expressão do indivíduo, a liberdade de luta por direitos e conquistas, o pluripartidarismo, que a gente critica muito no Brasil. No Brasil, uma das coisas que a gente critica é o pluripartidarismo, mas eu queria trazer um outro olhar, né? O pluripartidarismo, quando ele é excessivo, realmente ele é negativo. Mas o pluripartidarismo é importante porque aqueles grupos que são minorias e que não são representados, eles podem se ver ou podem criar uma associação, um partido para que eles se autorrepresentem. E isso é importante. Então, o pluripartidarismo é algo bem interessante. A democracia no Brasil ela já passou por muitos períodos, né? A gente inicia o nosso processo democrático a partir de um golpe, porque o que aconteceu no governo ali no fim do segundo reinado para o início do período democrático ali com Marechal Deodoro da Fonseca, foi um golpe militar que tirou Dom Pedro II do poder, instituiu a República no Brasil. Não era uma república democrática, porque nunca teve uma participação popular grande, tá legal? Depois a gente teve todo o período do coronelismo, a gente tem a República da Espada, depois a República dos Coronéis, que é o período dos coronéis controlando o voto por cabresto e etc. Depois a gente vem para o Estado, a gente vem para o golpe de Getúlio Vargas, 1930, que aí inicia um novo Estado, que é conhecido como Era Vargas, mas a gente entra numa ditadura. As primeiras eleições com voto popular vão acontecer ali pós-Dutra, depois que Getúlio Vargas sai da primeira série de governo dele, que foi 15 anos só, tá? Aí a gente tem voto popular, o Vargas volta com voto de 48% da população, acaba se suicidando, né? Depois você tem JK, depois você tem Jânio Quadros, depois você tem João Goulart. E aí a gente já entrou no período de ditadura militar.
Então a gente passa por um período muito grande de ditadura, voltamos. Collor, ele sai, Itamar Franco, depois FHC, 2 mandatos, Lula, 2 mandatos, Dilma, 1 mandato e meio, porque no meio do segundo ela sai entre o Temer, e agora o Jair Bolsonaro. Se você for analisar e comparar com outras democracias pelo mundo, a democracia brasileira ela é muito recente. Até a questão do próprio erro da sociedade não saber votar, não saber cobrar dos seus políticos aquilo que eles devem entregar para a sociedade e a permissividade que nós damos a eles, né, com direitos e etc, etc, tem muito a ver com a nossa infantilidade ainda política, principalmente a nossa infantilidade democrática. A participação do povo na história política do Brasil é muito recente e muito pequena. Óbvio, estamos nos desenvolvendo muito, mas ela é recente e pequena. Tá legal? Tchau, pra fechar. Fui!